O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. O que é que eu vos trago aqui hoje? A Scout 101, inspirado por ícones, conduzida por lendas. Eu não sei se vocês sabem, mas a gama Scout representa 50% das vendas da Indian nos Estados Unidos. Esta Scout em específico foi concebida para ser a moto com melhor performance nesta gama. E o coração desta máquina, ou seja, o motor, é um motor V-Twin 1250 arrefecido a água. Perguntam vocês e perguntam bem, qual é a potência desta máquina? 111 cavalos, num binário de 109 Nm. Qual é o peso? 249 kg. É pesada, mas tem um motor para puxar. Estamos a falar de uma transmissão de 6 velocidades e com um banco em que a altura ao solo é de 680 mm. Este depósito, 13 litros de gasolina, vem equipada de série, já com controle de tração e bem equipada com 3 modos de condução, o Sport, o Standard e o Tour. Há quem não dê valor a este pormenor, mas eu dou. Esta moto é keyless, não tem chave, apenas um comando de aproximação e um botão de start. Agora, coisas boas, temos aqui estes amortecedores traseiros da Piggyback e são ajustáveis em 76 mm. Aqui na frente temos as forquilhas telescópicas invertidas, ajustáveis de 120 mm. Estas forquilhas parecem muito com as forquilhas da FTR, muito bonitas. Aqui temos os elevadores de guiador de 5 polegadas, preto brilhante e com elementos polidos. As mesas de direção são maquinadas e com pintura preto brilhante. Aqui na frente temos discos duplos com rotor semiflutuante de 320 mm da Brembo. Os travões traseiros é disco individual, na mesma com rotor semiflutuante, mas neste caso é de 298 mm, também da Brembo. Aqui temos o belo de pneu com uma jante de 19 polegadas com 5 raios. O pneu este que vem é o Metzeler Cruise-Tech, um 130, e atrás também um pneu da Metzeler Cruise-Tech, mas desta vez um 150, na mesma uma jante de 5 raios, mas desta vez de 16 polegadas. A reter nesta informação toda, jante da frente 19, jante 16 atrás e depois aqui uma linha de escape, que esta já não é original, mas a original também é um 2 em 1, em que as duas saídas vão só para um escape. Aqui é um sistema SNS com um barulho muito característico. É claro que um barulho assim merece uma coisa especial. E assim aparece o Dom Sebastião. E perguntam vocês e perguntam bem, a Motostrada vai ficar chateada comigo por eu ter feito a nuvem? Não vai. Não vai porquê? Porque eu acabei de vos mostrar a potência deste motor, ok, neste piso, e os pneus estão novos ainda com a goma, agora já não, mas impecáveis. Vamos passar aqui por um sítio muito bonito. Pá, adoro esta posição de condução. Esta posição de condução é fantástica. Pá, dá para um gajo de viagem esticar a perna. Pá, gosto imenso. Mas sou eu, que já sou um gajo maluco por estas motas. Isto sou eu. Mas acho que é uma posição, pá, gosto imenso. Gosto imenso. Pá, e acho que encaixa bem, meu. Até o banco é confortável, meu. É muito fixe, gosto disto.
Gosto muito disto. Pá, o barulho disto, que coisa espetacular. Espero que tenham gostado desta mini apresentação deste modelo. Eu entretanto vou tentar sair daqui, que julgo que dá. Eu sei que muitos de vocês gostariam que eu metesse a moto na terra, mas esta não vai acontecer. Não vai acontecer porque a moto é bonita demais, meu, para meter na terra. Mas é, opá, agora vou testá-la, vou andar com ela, pá, quero ver as suspensões, quero ver a ciclística, quero ver o grau de inclinação, quero ver uma série de coisas, e para isso só mesmo testando a moto e descrevendo as sensações que vou sentindo. Eu já ando na moto há alguns dias, pá, isto é simplesmente delicioso. Já vou. Pá, muito fixe, meu. Que grande moto, meu. Que grande moto. Pá, adoro esta questão dos espelhos. Serem no guiador virados para baixo, consigo ver muito bem para trás, sem stress nenhum. Estou a adorar isto. Estou a adorar isto. Que espetacular. Que espetacular. Antes de mais, quero agradecer à Motostrada por me ter emprestado a moto para eu a testar. Realmente fiquei surpreendido. Eu fui ver esta moto a Munique, até vou deixar ficar aí o vídeo em cima, o link para o vídeo, e já na altura fiquei surpreendido com a própria posição de condução e sobretudo com a imagem da moto. Pá, a moto é mesmo muito bonita, muito bonita. Lá está, é aquela posição de pés para a frente, mas quem está habituado a este tipo de moto já nem estranha. Nada melhor que testar a suspensão em paralelo. Ela está um bocado rija, mas como eu vos disse na apresentação da moto, a suspensão é toda regulável. A da frente é regulável aqui por estes dois sítios e a de trás também é regulável. Ela está numa posição um bocadinho rija. Isso quer dizer o quê? Que está boa para andar em asfalto, em autoestrada, a puxar por ela, que fica menos saltitante. Mas em paralelo nota-se aqui até pela minha voz que ela vai a trepidar um bocado, mas como eu sou um gajo com a coluna nova, está top. Ó, tem um barulho, pá, fogo impressionante. Isto é uma moto super divertida de se conduzir, pá, nunca vi nada assim, é mesmo espetacular. Pá, a própria posição de condução, a localização dos espelhos, o power que isto tem, opá, esqueçam. Eu já ando com a moto há 3 dias, desde já agradeço à Motostrada por me ter emprestado a moto para eu testar e fazer aqui o review desta bela máquina. Eu tive acesso a esta máquina quando fui a Munique e vi as motas, não consegui testar, mas vi as motas e fiquei de olho nesta, porque realmente que esta, a nível de beleza e de estética, não tem nada a ver com o resto da gama Scout. É uma moto premium, pá, mesmo muito bonita, pá, e muito divertida de se conduzir. A posição, lá está, para quem está habituado, como eu, com pés para a frente, é simplesmente espetacular. Mas esta moto é muito bonita. As suspensões também são espetaculares. Já andei em empedrado, já andei em estradas com buracos, já andei por todo lado. Pá, isto comporta-se, que é uma coisa espetacular. É boa para andar no trânsito, já andei no meio da cidade do Porto. Pá, o que é que eu posso dizer sobre isto, meu? Eu realmente estou completamente rendido. Era eu ter espaço na garagem e era certinho, direitinho, que ia para lá. Aqui todo o painel é fácil de chegar aos botões, dos piscas, o cruise control, a mudança dos menus aqui do display. Pá, e esta bolha aqui faz diferença a nível de aerodinâmica. Pá, isto realmente tem uma posição super confortável de condução. Super confortável.
Vocês podem ver aí pela imagem. Pá. Agora perguntam vocês e perguntam bem, quanto é que esta moto dá? Pá. Ora bem, facilmente chegou aos 160, só que com este capacete, vocês viram aí, ele começa a subir, não dá, tem que ser de capacete fechado, não há a mínima hipótese, mas garanto-vos que a moto anda muito, muito bem. Há quem diga que tudo o que é bom acaba rápido, e é verdade, chegou a hora de eu devolver a moto ao concessionário, porque apesar de eu gostar que ela fosse minha, provavelmente não vai acontecer porque tenho uma família para sustentar. Últimas considerações da moto antes de eu entregar. Pá, está aqui um brinquedo muito bem conseguido e eu ainda não sei se gosto mais desta ou se gosto mais da FTR. A FTR também tem um motor que nunca mais acaba, tem a desvantagem para mim que tem uma posição que a maior parte do pessoal gosta de condução, que não é propriamente a minha, que é as pernas a direito. Esta não, tem as pernas para a frente, assemelha-se mais ao que eu estou habituado, não é? Por isso, um ponto positivo para esta moto realmente é a posição de condução, a meu ver. E estou assim um bocadinho na dúvida entre esta e a FTR, mas esta também, opá, eu se tivesse para comprar, eventualmente iria, era esta, porque realmente se enquadra mais no meu estilo de vida e na minha maneira de conduzir as motas. A destacar aqui a fácil condução, mais os amortecedores que são espetaculares, apesar dela estar regulada para o rijo, mas dão para ter aqui várias regulações diferentes, tanto os amortecedores da frente como de trás. A moto esteticamente é simplesmente espetacular, estes comutadores são fáceis de utilizar, temos o GPS aqui no manómetro central, temos GPS, possibilidade de ligar telemóveis e mais um milhão de coisas de tecnologia moderna. Ela curva que é uma coisa louca, adoro estes espelhos aqui em baixo, o desenho da própria moto que é a linha do quadro em sintonia com a suspensão atrás e depois a curva que o escape faz, tudo muito bem desenhado.